O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mais uma vez, deu uma surra na extrema-direita no Senado Federal. Eu vou colocar três vídeos. Um do senador Ciro Nogueira, que é aliado do Bolsonaro, foi ministro-chefe da Casa Civil do seu governo. Um outro do Jacques Wagner e um outro do Randolph Rodrigues. Por quê? Curta o nosso vídeo, comente e compartilhe, se inscreva no canal Portal Clique Política. João Antônio falando. Houve uma votação na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. E o que foi que essa votação, qual foi o objetivo dela? Isenção de imposto de renda para pessoas que ganham até R$ 2.824. Nós estamos no segundo ano do governo do presidente Lula. Começo do segundo ano, em abril. O Ciro Nogueira quis lacrar, dizer que o presidente mentiu, porque o presidente prometeu que nós teríamos isenção para pessoas que ganhassem até 5 salários mínimos. Foi uma promessa de campanha? Foi. Mas nós estamos no segundo ano. O Lula tem até 2026 para cumprir essa promessa. Olha só o que o Ciro Nogueira foi dizer. Vejam, por isso que eu defendo. Saiamos da pauta de costumes e vamos para a comparação de governos, Bolsonaro e Lula. Aí o Ciro Nogueira foi querer lacrar. Olha só, primeiramente, rapidinho, um trecho da fala dele. Que cara de pau esse Ciro Nogueira. Assistamos. Fazer um apelo aos senadores da base do governo que votem sim. Tá na hora dessa casa parar com os discursos vazios, apenas eleitorais, e ir para a prática. O que a senadora Zenaide falou aqui, sou a favor. Está na hora de vir para a prática e votar favoravelmente. E eu acho que a melhor pessoa que tem que vir a público para dizer como fazer para pagar esse benefício ao trabalhador brasileiro é o presidente Lula, que prometeu isso em campanha, ou vinha a público para dizer que estava apenas tentando enganar a população do país. Essa é uma realidade que nós temos que... Aí eu sou obrigado a responder. Não, o senhor tem que ter... Quando eu terminar, o senhor pode responder. Quando Vossa Excelência ficou num governo que durante 4 anos não fez uma correção na tabela de imposto de renda. Eu não prometi isso, então, senador. Eu não enganei a população brasileira na campanha, como o presidente Lula enganou. Não, ninguém enganou. Hoje se torna prática. Enganou. Ele também prometeu que ele disse que não fez. Senador, a palavra está comigo. Sim, Vossa Excelência... Senadores, assim que eu terminar o senhor... Líder Jacques, senador Ciro, conclua, por favor. Então, acho que o presidente Lula tem que vir a público dizer que fez aquela promessa durante a campanha para enganar a população brasileira, dentre outras promessas que ele fez e que não está cumprindo. Tá aí a fala do Ciro Nogueira, mentiroso, quanto mais. Nós não tivemos nenhuma proposta do governo Bolsonaro em relação à isenção do imposto de renda. A última vez que nós tivemos foi no governo da presidenta Dilma Rousseff. Qual é a moral que o Ciro Nogueira tem para atacar o presidente Lula? Aí, no caso, Jacques Wagner entrou na discussão e o Randolph. Vocês viram que eles bateram boca aí, mas eu vou colocar agora o Wagner, que pediu a palavra. O Moro também estava nessa comissão e mentiu descaradamente, né? Estava elogiando o governo até um dia desses, para se livrar da cassação, mas o teu caso vai para o Tribunal Superior Eleitoral, viu, Moro? Você foi lá bajular o Gilmar e levou um carão do Gilmar Mendes, tua batata tá assando nos tribunais superiores. Mas voltemos aqui a essa questão. Eu vou colocar agora o Jacques Wagner, que desmascara o Ciro Nogueira, e a gente fecha com o Randolph Rodrigues. Por gentileza. A promessa do presidente Lula foi de até R$5 mil ao final do seu mandato. O governo que Vossa Excelência, inclusive, participou da Casa Civil, prometeu a isenção até 5 salários mínimos, não fez um centavo. Então é preciso dizer quem foi eleitoreiro aqui.
Eu prefiro não fazer acusação, mas como Vossa Excelência fez, eu sou obrigado a intervir. A promessa, vou repetir, é de 5 mil reais até o final do mandato. Não está acabado o mandato do presidente Lula. E Vossa Excelência tem um presidente que prometeu 5 salários mínimos e não fez um centavo. Tá aí a fala do Jacques. Aí o Randolph pediu a palavra e também foi interessante a participação dele, né? Que ele lembrou que Lula já começou a correção do imposto de renda, enquanto Jair Bolsonaro prometeu isenção e não corrigiu nada, né? Foi o que o Wagner falou. E agora eu queria ver o Randolph. Por gentileza, solta aí. Não tem comparação, Lula e Bolsonaro. Se a gente partir para comparar os governos em obras, em questão de ajudar o povo, não tem comparação. Solta o Randolph Rodrigues aí. Desde 2015, não tem correção da tabela do imposto de renda. A última vez que teve foi no governo da presidente Dilma. No primeiro ano, 2016, primeiro ano do governo de Michel Temer, não ocorreu. Embora o presidente anterior tenha prometido 5 salários mínimos, 5 salários mínimos, não foi 5 mil não, foi 5 salários mínimos de tabela de correção, não fez, foi 0 de correção durante os 4 anos. O que está se propondo aqui, o que o governo do presidente Lula começou a fazer, foi iniciar o processo de recuperação do salário mínimo com a correção de tabela de imposto de renda. O fez ano passado e o fez agora pela segunda vez. É isso, é disso que se trata. O que o senador Amin aqui propõe é o que nós estamos dizendo. Eu quero chegar no horizonte proposto pelo senador Carlos Viana. Eu quero alcançar, quero chegar nesse horizonte. Mas convenhamos, é um processo gradativo para o horizonte. É um processo que tem o debate sobre a arrecadação, eu repito. O Congresso, uma das fontes é o PERSE. Para isso, o Congresso está num debate com resistência em relação ao PERSE. Então, concretamente dizendo, o nosso objetivo, o nosso horizonte é chegar até além de onde propõe o senador Carlos Viana. Mas é necessário aqui ser dito em alto e bom som. É este governo que está começando a fazer isso. Nós estamos no segundo ano que estamos fazendo isso, corrigindo a tabela de imposto de renda e valorizando o salário mínimo, que é algo que desde 2016 não tem sido feito. Então, no caso, a última correção foi com a presidenta Dilma e agora o Lula está cumprindo, o senador Ciro Nogueira, com aquilo que foi anunciado na campanha, certo? Então, a isenção agora é de R$ 2.824. Quem ganha até esse valor não vai pagar imposto. E, como o senador Randolph Rodrigues frisou, essa é uma coisa que vai se moldando, digamos assim, se aprimorando de forma gradativa. Não é chegar no governo e isentar 5 mil, porque senão o país quebra. Então, muita calma nessa hora. Se nós partirmos para a comparação, quanto o Lula investiu em estradas, quanto o Bolsonaro investiu em estradas, quantas escolas o Lula fez, quantas escolas o Bolsonaro fez, quantos hospitais foram feitos pelo Lula, quantos hospitais foram feitos pelo Bolsonaro, programas sociais, inclusão social. Se nós nos focarmos na comparação de governos, esquecendo pauta de costumes, religião, que é isso que o bolsonarismo quer, meu irmão, é uma surra no Bolsonaro. É uma surra, não tem nem graça você comparar esse governo que aí está com o antecessor. Por isso que o antecessor só teve um mandato. Primeiro presidente desde a redemocratização que não conseguiu a reeleição, né? É porque realmente fez um péssimo trabalho. E o filho dele ainda tem coragem de ir pro Roda Viva para dizer: o Bolsonaro é um mito, onde ele chega é abraçado, né? É abraçado pelo gado dele. Que eu tenho certeza absoluta que muita gente que votou nele, que muita gente que votou no Bolsonaro, ao notar a melhoria de vida, vai dizer assim: opa, o Lula foi melhor. Eu vou votar com o Lula em 2026. Até outra oportunidade.